bem, já voltamos. Agora vamos trabalhar a segunda situação que gera a extinção da punibilidade. Anistia, graça ou indulto. Anistia, graça ou indulto. Trata-se de clemência, trata-se de benevolência do Estado para com o autor de uma infração penal. Em particular, a anistia representa um perdão que é dado pelo Estado ao autor de determinada infração penal. Via de regra, a anistia alcança crimes políticos. Via de regra, a anistia alcança crimes políticos e é outorgada por meio de lei. Competência de quem para outorgar a anistia? Congresso Nacional. Congresso Nacional. Só que a anistia e a graça, elas não vão alcançar todo e qualquer crime. Anistia e graça não alcança todo e qualquer crime. Existe essa vedação constitucional em relação à graça e anistia, ou seja, os crimes de tortura, tráfico ilícito de drogas, os crimes de terrorismo, ok? Não são suscetíveis de anistia e graça, estendendo-se essa proibição, estendendo essa vedação aos mandantes, aos executores e todos aqueles que poderiam evitar esses crimes e permaneceram omissos e permaneceram inertes, ok? Olha só, a anistia ela tem uma particularidade. A anistia, ela apaga os efeitos secundários da prática criminosa. O que significa isso, professora? Significa que o anistiado, né, via de regra por crime político, se ele voltar a delinquir, ele não será considerado reincidente. Se ele voltar a delinquir, ele não será considerado reincidente. Quando falamos que a anistia apaga todos os efeitos secundários da sentença penal condenatória, isso não alcança os efeitos civis. Os efeitos civis da conduta dele permanecem inalterados, como por exemplo, a obrigação de reparar o dano causado pela sua conduta criminosa. Ok? Então, de acordo, né, com previsão constitucional, nós já falamos, competente para anistiar é o Congresso Nacional por meio de lei, tá? A anistia, ela está relacionada ao fato criminoso. O perdão recai sobre o fato criminoso e não sobre o agente. Via de regra, alcança crimes políticos. Quando a anistia recair sobre crimes políticos, estamos diante de uma anistia especial. Quando excepcionalmente a anistia recair sobre um crime comum, né, nós estaremos diante da anistia comum, certinho? A anistia, ela pode ser de duas maneiras, tá? Ela pode ser total, né, ou ela pode ser parcial. Veja só, a anistia poderá perdoar o crime ou apenas minimizar os seus efeitos. E uma vez que a anistia for aplicada, ela não poderá ser revogada. Questão de concurso gosta de perguntar isso para os candidatos. A anistia, uma vez outorgada por lei, poderá por lei posterior ser revogada? Não. A anistia, uma vez concedida, não poderá jamais ser revogada. Aqui nós temos algumas classificações. Anistia própria, concedida antes da sentença definitiva. Anistia imprópria, concedida depois de condenação definitiva. Condicionada e incondicionada, quando impõe ou não impõe condições à sua concessão. Geral ou parcial, a depender do benefício, né? Se vai beneficiar a todos que participaram e concorreram para o crime indistintamente, ou vai beneficiar somente aqueles que concorreram para o crime, não aqueles que diretamente praticaram o crime, ok? Então, aqui são algumas classificações de anistia. Então, a anistia, né, ela é concedida pelo Congresso Nacional por força de lei. Ela é vista como um perdão, via de regra, aplicada a crimes políticos. A anistia refere-se ao fato e não à pessoa. Se o anistiado voltar a delinquir, ele não será considerado reincidente.
Muito bem. Ao lado da anistia, nós temos a graça e o indulto. Porque, olha, aqui eu coloquei para vocês graça ou indulto individual. Por que isso? Porque a lei de execução penal, né? A lei de execução penal, ela também rege, né? A anistia, a graça e o indulto. Então, o que acontece? A lei de execução penal, ela fala em graça e indulto coletivo. A Constituição Federal não fala em graça, ela fala em indulto individual e indulto coletivo, tá bom? Então, quando você lê graça, você lê indulto individual. Quando você lê só indulto, você lê indulto coletivo, ok? Então, a graça ou indulto individual e também o indulto coletivo caracteriza um benefício do Estado em prol do condenado, tá? Quem é competente para decretar o indulto, né? Ou uma graça, que é o indulto individual. Quem é competente? O presidente da República. Competência para decretar graça ou indulto individual e indulto coletivo. Presidente da República. Professora, essa competência pode ser delegada? Pode ser passada a outros? Pode. Pode ser delegada ao Congresso Nacional, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Outra pegadinha de concurso. Anistia, competência exclusiva do Congresso Nacional, ok? Graça, indulto individual, indulto coletivo. Competência, presidente da República. Pode ser delegada? Pode, ao Congresso Nacional, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Aqui eu trago informação para vocês, né? Falando que a Constituição Federal de 88 não faz menção à graça, faz menção apenas a indulto. Já a LEP faz menção à graça, né? Trata a graça como indulto individual, permanecendo a parte geral do Código Penal com o termo graça. Então, o Código Penal tem o termo graça. A Constituição Federal não utiliza graça. A Constituição Federal, ela utiliza o quê? Indulto individual e indulto coletivo. Assim, entende-se que a graça ou indulto individual representa uma clemência de ordem individual, alcançando certo e determinado condenado, ok? E está relacionada a pessoas e não ao fato, tá? Então, aqui não apaga os efeitos secundários da sentença penal condenatória. Aquele que foi beneficiado com indulto, se voltar a delinquir, será considerado reincidente. A graça, do mesmo modo que a anistia, poderá ser total ou parcial. A graça, que é o indulto individual, ela poderá ser total quando perdoa o restante da pena do condenado e extingue a sua punibilidade. A graça poderá ser parcial quando diminui parte da pena a cumprir ou substitui uma pena mais severa por uma pena mais branda. Substitui uma privativa de liberdade por uma restritiva de direito lá no final do cumprimento da pena do agente, a depender do bom comportamento do condenado. Ou seja, o indulto, a graça, né? Também conhecida como indulto individual pela Constituição Federal, e o indulto coletivo, eles nada mais representam que uma política de esvaziamento de cárcere. Nada mais representam que uma política de esvaziamento de estabelecimentos prisionais. Então, pegam-se determinados condenados, indulto individual, ou um grupo de sentenciados condenados, né? Indulto coletivo, falou, olha, esse grupo aqui, ou essa pessoa tem bom comportamento, já faltam 3 anos para terminar de cumprir a pena. Perdoa, extingue a punibilidade dela. Falta ainda 15 anos, já cumpriu tanto, já cumpriu aí 30 anos. Olha, faz o seguinte, substitui essa pena privativa de liberdade por uma mais branda, por uma restritiva de direitos, tá? Ou, falta 15 anos, diminui, corta aí para 5 anos, para 3 anos. Então, o indulto individual ou indulto coletivo, ele pode representar o perdão do restante da pena, extingue a punibilidade, ou a diminuição do restante da pena, ok?
ou ainda a substituição do restante daquela pena mais severa por uma pena mais branda, tá? A anistia, ela extingue o crime e a punibilidade, estando relacionada com o crime e não com a pessoa do criminoso, sendo de competência do Congresso Nacional. Pode ser especial, comum, próprio ou impróprio. A graça ou indulto individual exigem condenação transitada em julgado e representam um ato de clemência do Presidente da República. Podem ser de duas ordens, tá? Extinguir a punibilidade liberando o agente totalmente da responsabilização penal, perdoando o restante da sua pena, como pode apenas comutar penas, né? O que seria essa comutação de penas? Reduzir a sanção penal, se ainda restam 20 anos, reduz para 10 anos. Ou substitui o restante da privativa de liberdade, por exemplo, por uma restritiva de direitos, ok? Já o indulto coletivo segue a mesma sistemática da graça ou indulto individual, porém, ela alcança um número maior de pessoas como um grupo de sentenciados. Resuminho da anistia, da graça ou indulto individual e do indulto coletivo. Aqui tem um esqueminha para vocês, ok? A competência, os efeitos, o momento, né? Da anistia, aqui outro esqueminha do indulto, ok? O indulto está junto, o esqueminha tanto do indulto individual quanto do indulto coletivo. Então aqui eu tenho anistia e indulto esquematizado para vocês. Trago também o capítulo da LEP, só para vocês terem conhecimento. Eu amo, sou apaixonada pela LEP. Então podem perceber que toda aula minha tem um trechinho da LEP, é indispensável, tá, galera? Então, ó, trago aqui, não vou ler para não tomarmos o nosso tempo, né? Vocês podem ler e bem compreender, são textos da LEP que tratam, tá, da anistia e do indulto. Veja bem que a LEP também não fala em graça, né? A LEP não fala em graça. Quem fala em graça é o Código Penal. A Constituição Federal também não fala em graça. A Constituição Federal fala em indulto individual e coletivo, ok? Então vamos lá. Próxima situação de extinção de punibilidade pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Abolice o crime, diz galerinha, artigo 2º do nosso Código Penal, ou seja, uma lei, ela é criada para vigiar até que outra lei, né, surja e a revogue completa ou parcialmente. Então, imagine que até 2005 adultério era considerado crime. De 2000, salvo engano, 2005 em diante, adultério deixou de ser considerado crime. Então, aquele que tinha praticado adultério e estava respondendo por este crime, não mais por ele responderá. Extinta está a punibilidade, extinta está a punibilidade, ok? Então, veja bem, extingue-se, né, a punibilidade, extingue-se também os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos civis permanecem inalterados, certinho? Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Ou seja, se o agente voltar a delinquir, professora, será considerado primário. É como se ele nunca tivesse praticado crime algum. Então, abolice o crime nisso, tá? É uma das causas de extinção da punibilidade. Pois bem, pela prescrição, pela decadência e pela perempção. A prescrição nada mais é que a perda do Estado do direito de punir o autor de uma infração penal. Certinho? O Estado não tem a vida inteira mais 6 meses para responsabilizar o agente, não. Ele tem um lapso temporal previsto em lei. Perdeu este tempo, deixou transcorrer esse lapso temporal, não mais poderá responsabilizar o condenado. As prescrições, elas são prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória e a prescrição superveniente e prescrição retroativa. Que delícia! Mas nós vamos reservar uma aula própria para prescrição, ok? Só gravem que prescrição é causa de extinção da
punibilidade. A decadência. A decadência, nós falamos de decadência quando estamos diante de uma ação penal pública de iniciativa privada. Galerinha, não existe ação penal privada, porque o ius puniendi é somente do Estado. Então, quando nós estivermos diante de uma ação penal pública de iniciativa privada, o querelante, o dono da ação penal, aquele que tem competência para iniciar a ação penal, ele também tem um prazo para agir. Que prazo que é esse, professora? 6 meses, ok? 6 meses. Via de regra, contado a partir de quando, professora? A partir da data que o ofendido conhece o autor da conduta criminosa, conhece o seu ofensor, sabe quem é o seu ofensor, ok? Olha aqui, artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Quem é o autor do crime, ok? Então a decadência nada mais é que a perda do direito de promover ação penal de iniciativa privada, ok? Ou de representação por meio da ação penal pública condicionada. Então, olha a pegadinha de concurso. A decadência, ela alcança ação penal de iniciativa privada e ação penal pública de iniciativa condicionada à representação da vítima. Olha a pegadinha aqui, tá? Em razão de não ter sido exercida essa representação no prazo decadencial estipulado em lei. Assim, a decadência recai sobre o direito de agir do ofendido ou do seu direito de representação. Muito bem, a questão interessante é aqui. Duas questões interessantes. Primeiro, o prazo decadencial, ele é peremptório. Ele não para, ele não se suspende, ele não se interrompe pela instauração do inquérito policial. Ele não se suspende, ele não se interrompe pelo Ministério Público pedir esclarecimentos do fato, tá? Não há suspensão, não há interrupção do prazo decadencial de 6 meses. É válido destacar que o prazo decadencial ele é peremptório, ou seja, não se interrompe, não se suspende, ele é corrido, ele não para. Deste modo, a instauração do inquérito policial, a remessa dos autos ao juízo, bem como a vista dos autos ao Ministério Público, o pedido de explicação, a interpelação judicial, não impede que o prazo continue transcorrendo normalmente, tá? Agora, olha que bacana aqui, né? Aqui também nós temos entendimento firmado do STF. Professor, e se a vítima for menor de idade? A pessoa foi vítima, né, de um crime aos 17 anos de idade. Conhecia o autor da conduta. O seu representante legal também conhecia o autor da conduta. Mas o seu representante legal deixou transcorrer o prazo de 6 meses e decaiu desse direito. Ok? A vítima, professor, ao completar 18 anos de idade, ela pode iniciar a ação penal? Ou o prazo também para ela já se esgotou? O que nós entendemos? O STF entende que esses prazos, eles transcorrem independentemente para o representante legal da vítima e para a vítima. Então, se a vítima tinha 17 anos quando foi vítima do fato criminoso e o seu representante legal não ofereceu a queixa-crime, deixou transcorrer o lapso de 6 meses, não tem nenhum problema. Quando a vítima completar 18 anos de idade e for maior e capaz, a partir dali começa a correr o prazo dela de 6 meses. É o que fala o STF, ok? Então, enquanto a vítima for menor de idade, como considerar o prazo decadencial de 6 meses para oferecer queixa-crime? Caberá ao seu representante legal, seus pais, tutores ou curadores. Lógico, se ela é menor de idade, caberá ao seu representante legal, pais, tutores e curadores observar esse prazo. E se eles deixarem esse prazo escoar, caso o representante não exerça o direito de queixa,
Poderá a vítima, quando atingir a maioridade, exercer? O que o STF fala na súmula 594? Os direitos de queixa de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou pelo seu representante legal. Então, a partir do momento que ela tem a maioridade, o prazo de 6 meses começa a contar. A perempção, outra causa de extinção de punibilidade, representa uma sanção penal. Aquele querelante desidioso, aquele querelante moroso, aquele querelante inerte, que não tá nem aí em responsabilizar o agressor. Ok? Uma sanção processual, que é aquele desidioso, aquele que deixa de dar andamento aos autos processuais, deixa de indicar sucessor no caso de falecimento da parte processual. Então, olha só, o artigo 60 do CPP também apresenta, né, situações de perda do direito de prosseguir na ação penal. Então, a perempção é uma sanção penal ao querelante desidioso, inerte, moroso, e representa o quê, professora? A perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada, ok? Não se esqueça, a perempção alcança ações penais de iniciativa privada. A perempção alcança ações penais de iniciativa privada. A decadência alcança o quê, professor? Ação penal de iniciativa privada e pública condicionada. Grave isso. O artigo 60 do Código Penal, do Código Processual Penal, ele apresenta para nós as causas que geram perempção. Iniciada a ação, o querelante deixa de dar andamento processual nos autos durante 30 dias seguidos. Quando falece o querelante ou sobrevindo incapacidade, no prazo legal, não apresenta-se sucessor, não apresenta representante. Quando o querelante deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato processual. Quando o querelante é pessoa jurídica e essa extingue-se sem deixar sucessor, ok? Aí o artigo 61 só complementa. Em qualquer fase do processo, o juiz deve reconhecer extinta a punibilidade e declará-la de ofício. Artigo 61 do Código Penal. Belezinha? Ok? Aqui mais causas de extinção da punibilidade. Renúncia do direito de queixa. Perdão, né? Renúncia do direito de queixa e perdão. Muito legal. Renúncia e perdão. Nós vamos ver que renúncia e perdão se dão em momentos distintos. Um é unilateral, outro é bilateral. Um é antes de iniciada a ação penal, outro é depois de iniciada a ação penal. Ok, galerinha? Só dar uma descansadinha, já voltamos. É um break rápido. Abração, já estamos de volta.